Mano Menezes só é ainda técnico do Grêmio por dois tristes motivos. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 0, Sport Recife 1. Sport Recife, lanterna do Brasileirão, uma das piores campanhas da história do Brasileirão, que não ganhava desde março contra o Retrô, né, pelo Campeonato Pernambucano, se eu não me engano. Sport Recife, de 16 jogos, 6 empates e 10 derrotas, que na Arena do Grêmio conseguiu ganhar o jogo. Cara, é inacreditável, é surreal, e eu digo pra vocês, eu tava no estádio, e talvez lá, ao vivo, presencialmente, tenha sido até pior do que vocês imaginam. Olha, poucas vezes na vida eu vi um time tão fraco quanto esse atual do Grêmio. Mano Menezes segue no cargo. Eu ouvi a coletiva dele e do Rossato, né, antes de gravar esse vídeo, e eu vos digo, ele só é técnico do Grêmio ainda por dois tristes motivos. A direção do Grêmio não entende bosta nenhuma de futebol, tá completamente perdida, não sabe onde tá pisando, não sabe para onde vai, da onde veio, não sabe quem é Mano Menezes, não sabe quem seria outro nome, não sabe nada. Como tudo que a gente viu, sobretudo girando em torno do departamento de futebol do Grêmio, que é um departamento patético do clube, dessa gestão. Então, assim, pela parte deles, cara, o Mano não cai porque eles são uns incompetentes completos. Eu não tô... Assim, vamos lá. Eu não tô nem dizendo que o Mano deveria cair, tá? Essa parte, da minha opinião, eu vou deixar um pouquinho pra depois. Mas eu quero dizer que, assim, ó, os motivos pelos quais a direção do Grêmio não demite o Mano podem ser dos mais variados. E dos mais estúpidos aos mais equivocados, aos mais rasos, a gente não sabe. Daqui a pouco eles querem derrubar e não sabem o telefone do Vojvoda. Ou o Vojvoda já disse que não vem no meio do ano e eles falam assim, quem seria um outro técnico que está livre no mercado? Procura aí no Google. Talvez por isso, né, eles não tenham demitido o Mano. Ou talvez porque, sei lá, prometeram alguma coisa pro Mano. Não, mano, até setembro você vai, com certeza. Né? Vamos fazer aqui um pacto do dedinho, assim, ó. Combinado? Combinado, mano. Pode ser por qualquer motivo estúpido. Então, assim, pela parte da direção, cara, não me surpreende que o Mano não tenha caído e que eles... só que o motivo que eu chutaria, que é o mais triste de todos, é que eles estão achando realmente que não tá tão ruim assim. Eles estão vendo um trabalho sendo feito e que o time do Grêmio é bom e só falta encaixar e dar o clique e a liga. Eles supervalorizam tanto o trabalho da comissão técnica quanto o elenco que eles montaram. Eles acham que realmente o Amuzu é um belga diferenciado. Eles estão assim, ó, eles estão só esperando dar o clique para nos esfregar na cara o timaço que eles montaram. Eu tenho quase convicção de que o pensamento do Rossato and Friends é mais ou menos por essa linha, tá? Então, por parte da direção, cara, se eles demitissem o Mano, não demitissem, se eles anunciassem que o Grêmio comprou o circo ali do lado do Beira-Rio, se eles anunciassem que agora o técnico do Grêmio é o, sei lá, é o Peninha, cara, qualquer coisa não me surpreenderia, porque se trata de uma gestão totalmente incompetente, sobretudo no setor, na área mais importante do clube, que é o futebol. E aí, eu cheguei a pensar que o Grêmio, que o Mano cairia pelo próprio Mano, que o Mano pediria demissão. E quando acabou o jogo, na arena, eu olhei pro Mano Menezes, no apito final. E no rádio, alguém também fez esse reforço, também atentou ao mesmo detalhe. Cara, o Mano Menezes estava apático. Não era nem apático, é pior do que isso, ele estava perplexo. Meio apático, meio perplexo, embora pareçam até antagônicos, né, os sentimentos aqui, mas ele estava assim meio chocado, meio paralisado
E ele foi andando lentamente pro vestiário, assim, tipo, dando um passinho de cada vez, em câmera lenta, olhar perdido no horizonte. Tipo assim, o que tá acontecendo aqui? O que acabou de acontecer na minha frente? O mano tava assim. E na minha cabeça, eu até cheguei a pensar, cara, ele tá cogitando pedir o chapéu. E eu acho que tava, tá? Eu não sei se chegou a ser forte ali a cogitação, mas pelo menos por algum momento ele pensou assim, cara, consigo tirar algum suco desse bagaço ainda? E por que eu acho que ele continuou? Por outro motivo triste, cara. Porque o Mano Menezes tem a consciência, e talvez dessa consciência tenha uma esperança de sucesso. Ele tem uma consciência de que o ano do Grêmio se resume, mais uma vez, a brigar contra o Z4. E essa briga, embora seja desesperadora muitas vezes, ela é uma briga fácil. Ela é uma briga que se tu ganha 2 jogos seguidos, tu respira aliviado por 5 rodadas. É uma briga que é contra os medíocres, ou abaixo da mediocridade, é contra os patéticos. Então o Mano deve ter pensado, cara, tá ruim, não tá rolando, o time é horroroso, mas assim, gente, é ganhar 2, 3. É ganhar 2, 3, empatar aqui, empatar ali e vamos que vamos. Tenho convicção de que o Mano se apega a isso. Né? Tinha gente falando em Libertadores, em vaga na pré-Libertadores. Cara, 16º lugar é foguete, foguetório. Série A 2026, foguetório. E o Mano Menezes, cara, tem muito problema do Mano Menezes. Ele realmente não tá conseguindo fazer um trabalho minimamente decente, né, e convincente. A gente às vezes notava uma melhorinha aqui, uma organização até um pouquinho melhor a colar, mas falta muito ainda no trabalho do Mano. Só que, gente, o Mano não pode dizer algumas coisas na coletiva, mas ele praticamente está dizendo. Assim, sabe, o corpo dele está dizendo, o tom de voz dele está dizendo, até mesmo algumas frases dele estão dizendo sem dizer diretamente. O time do Grêmio é horroroso, é patético, é sofrível, é impressionante algumas coisas que eles conseguem fazer em campo. E o Mano dá a entender que fica chocado com algumas coisas que ele vê. Só que ele não pode dizer isso, daí ele perde o grupo de vez e já era, né? Então, mas assim, ele dá todas as tintas de que, cara, é assustador o que tá acontecendo aqui. Né? E ele perde os jogadores e perde a própria direção, né? Porque quem montou esse time foi a direção. Agora, é nítido. Porque, cara, assim, eu sempre digo isso. Se o técnico do Grêmio hoje fosse uma aposta, um Carpini, um outro jovem desconhecido, se fosse, sabe, um cara. O próprio Quinteiros, eu começo a pensar que talvez não fosse tão horrível quanto eu achava. Porque, assim, se o técnico do Grêmio fosse um cara desconhecido, eu ia dizer, meu Deus do céu, esse cara não serve pra. Mas, cara, o Mano Menezes, a gente sabe que já salvou times do rebaixamento, a gente sabe que já pegou time ruim e fez campanha, a gente sabe que já foi campeão nacional com times do Brasil mais de uma vez, a gente sabe que já foi tão bem no cenário nacional que foi alçado à seleção brasileira. O Mano Menezes, a gente sabe que tem um piso mínimo, assim, que te entrega alguma coisa. Então, assim, quando a coisa não acontece, quando tu vê o Mano Menezes apático, abatido, chocado, cara. E aí tu vê também um Quinteiros, que por pior que seja, foi campeão na Argentina. Tu vê um Renato, que por mais que cometesse erros e tivesse problemas, e tinha, com certeza, né, e precisava sair mesmo para oxigenar, mas um Renato que já tinha feito bons trabalhos, né, quando tu vê todos esses caras sucumbindo de uma forma tenebrosa, cara, a resposta é só uma. É um time abaixo da linha da mediocridade. E, gente, assim, ó, eu acho que a gente cai, nós gremistas, a gente cai muito numa falácia que nós mesmos acreditamos eventualmente, e pra mim, com Mano Menezes, Quinteiros, Renato e todo mundo que já circulou no Grêmio, se a gente quiser expandir pra gestão anterior ali do ano do rebaixamento, teve até Felipão que sucumbiu, sabe, e Thiago Nunes, e cara, mas enfim, vamos focar nessa gestão. Gente, a gente cai às vezes em falácias de olhar pro elenco do Grêmio no papel e dizer assim, cara, não é tão ruim.
Não é time pra cair isso aí. Cara, é um time que dá pra fazer. Por que que a gente faz isso? Porque a gente olha de uma forma leiga e principalmente de uma forma fria. Quantas vezes o Grêmio já contratou jogadores bons que eram, na verdade, péssimas contratações? Douglas Costa, por exemplo. Cara, o cara já foi da seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, brilhou na Juventus, foi destaque no Bayern de Munique, né? O Guardiola elogiava ele. Ninguém vai dizer, cara, esse cara é um perna de pau que não sabe jogar bola. Agora, o momento dele era um momento de baixa, era um momento praticamente de ex-jogador. Era um momento que tu tinha que entender, enquanto de direção do Grêmio, que, não é aquele Douglas Costa, não é um terço daquele Douglas Costa. Se tu quer trazer pro marketing, para resgatar um gremista que tava longe de casa e tal, beleza. Mas pro futebol, cara, vai ser difícil contar com ele. O Grêmio trouxe uma vez o Alex Mineiro, lembro, lá em 2009, ou antes até, 2010, sei lá. O cara empilhava gol no Palmeiras. Chegou no Grêmio, cara, não jogou nada. Sabe? Tipo assim, então tem casos que não se trata só de ser um bom jogador ou um mau jogador. Às vezes é um bom jogador que acabou. Às vezes é um bom jogador que se encaixaria com outro tipo de treinador ou com outro tipo de elenco à volta. E não naquele que tu tem. Às vezes é um bom jogador que, sei lá, tá numa fase tenebrosa por algum motivo que tu não identificou. Mais do que isso, cara, às vezes o teu elenco é desequilibrado. Desequilibrado em vários aspectos. Hoje, por exemplo, eu tava vendo o Sport, cara. O Sport é um time alto. E quando eu falo de jogadores altos, eu não falo só de cabeceio. Cara, eles ganhavam todas na corrida. Com uns pernão longo e saíam correndo na frente, deixavam lá o Dodge comendo poeira. O Dodge, o Marlon, o não sei quem. Então assim, será que o Grêmio é equilibrado na altura, na força física do elenco? Será que o Grêmio é equilibrado nas próprias posições, jogando com o Camilo na lateral direita e não sei mais o que? Será que o Grêmio é equilibrado tecnicamente, né? Será que, bom, tecnicamente não é nem uma questão de ser equilibrado, é uma questão de ser insuficiente mesmo, todo mundo abaixo do que deveria. Será que o Grêmio é equilibrado mentalmente? Será que tem liderança? Será que tem o cara que é mais brigador, o cara que é mais concentrado, o cara que é mais, né? Às vezes tem que ter um mapeamento psicológico, mental do time para também equilibrar. É futebol profissional, não é várzea, onde tu junta os amigos aqui e o que der, deu. Se der, liga, deu. Se não der, não deu. O que é liga? O que é isso? O que é esse encaixe? Será que tu não tem que ter um Jeromel mais elegante, não sei o que, e ao mesmo tempo um Edilson ali para meter o dedo na cara? Né? Será que não tem que ter um Dinho no meio do campo lavrando todo mundo e ao mesmo tempo sei lá, um Paulo Nunes serelepe ali na frente, levezinho e corredor e não sei o quê? Cara, equilíbrio. O time do Grêmio, eu acho que ele peca em todos os quesitos que eu acabei de citar. A avaliação dos jogadores individualmente já tá muito errada. Tem gente que os caras já achavam que era bom por causa disso, por causa daquilo, e não são. Né? Uns até talvez já tenham sido e não são mais, outros nunca foram e supervalorizaram. Não é equilíbrio. Então assim, cara, é futebol profissional. E o nosso profissional da pasta é Luiz Wagner Vivian, o homem da logística. Essa gestão, ela fez campanha que eu apoiei, infelizmente, falando em Rodrigo Caetano, um dos melhores profissionais da pasta do futebol brasileiro, né, de executivo de futebol no Brasil. Um dos melhores. Não conseguiu, porque por causa disso, por causa daquilo, beleza. Aí pegaram um cara da CBF que fazia logística, porque era amiguinho, porque era conhecido, porque já tinha passado pelo Grêmio, sei lá, fazendo que função, sei lá quando. E como eu sempre digo, beleza, apostaram, assim como o Rodrigo Caetano já foi uma aposta, o Rui Costa já foi uma aposta, faz parte. Mas tá visto há muito tempo que a aposta não deu certo. E aí, vai morrer abraçado com a aposta? Vai montar mais um time inteiro agora no meio do ano nas mãos do Vivian? Esse time do Grêmio é pavoroso, gente.
É pavoroso. Se alguém quiser aqui fazer um vídeo de 30 minutos criticando o Mano Menezes, falando dos erros dele, falando que ele tem que ser demitido amanhã, falando que o Mano é um imprestável, não sei o quê. Cara, eu posso concordar com grande parte desse vídeo. Só que assim, eu fiz campanha loucamente quando eu pedia a saída do Renato, que aliás, na outra temporada eu já sugeria que seria uma boa essa oxigenada, né? Não foi só agora. Eu sempre falei do Vojvoda. Sempre falei, cara, era meu ficha 1, vamos em cima dele e tal. Gente, sinceramente, se o Mano Menezes cair amanhã e o Vojvoda entrar no Grêmio, coisa que eu acho que nem aceitaria, tá? No meio da temporada, mas se ele entrasse no Grêmio depois de amanhã, eu teria tanto medo quanto eu tô tendo agora do rebaixamento. Eu nem sei se o Vojvoda é melhor que o Mano Menezes, sinceramente. Até acho que pode ser mais moderno, mais arrojado, mais... Até acho que eu aposto antes nele do que no Mano, nas condições normais de temperatura e pressão. Mas alguém aqui aposta que o Vojvoda vai entrar no Grêmio depois de amanhã e agora vai? Agora o Amuzu vai mostrar a que veio? Agora o Grêmio vai conseguir dominar uma bola no meio de campo e trocar 2 passes? E não tomar gol com jogada idiota? Cara, o Mano falou coisas na coletiva hoje do tipo... Eu falei pra eles insistentemente sobre a única jogada que o Sport tinha. O Sport fez ela durante o primeiro tempo inteiro. O jogo começou no segundo tempo, eles fizeram a mesma jogada nos primeiros 5 minutos, fizeram 3 vezes. Aí logo depois saiu o gol na mesma jogada. É claro que o Mano faz uma meia-culpa, logo a culpa é minha, porque né, se o time tá errando coletivamente, papapá, eu deveria ter melhorado isso e tal. Ele fala tudo isso e no final ele encerra se culpando, né, assumindo uma responsabilidade. Mas não, cara. Quando ele fala toda essa frase, ele tá querendo dizer, os caras são umas anta. Os caras são umas mulas. O Sport só tinha aquela jogada, eles viram no primeiro tempo. No intervalo eu reforcei, falei, gente, olha aqui, vai por ali, não faz isso, cuidado com aquilo. Começou o segundo tempo, o Sport fez a jogada 3 vezes nos primeiros 5 minutos. E mais adiante saiu o gol dos caras na mesma jogada. O que o Mano tá dizendo com aquela cara apavorada dele? Tipo, gente, eu não sei o que fazer com esses animais. Ele tá querendo dizer assim, eu não fui pego de surpresa, não tomei um nó tático. Eu não sou um cego que não tô vendo o que tá acontecendo. Eu já tive na seleção brasileira, gente. Só que... O que eu vou fazer se um tropeça na bola, o outro não entende, o outro não vai, o outro não cobre, o outro não corre? E o outro toma baile do Léo Pereira. Num 1 contra 1, o cara é humilhado pelo Léo Pereira sistematicamente. O que eu vou fazer? Só falta o Mano dizer isso. Porque essa é a realidade. Né? Então, tipo assim, às vezes eu tenho vontade de parar de gravar vídeo, até trocar a gestão, porque eu tô me repetindo, cara. Tô me repetindo. É uma gestão que montou um time de forma amadora, uma gestão que falava em profissionalismo e montou e fez um amontoado de time sem pensar em nenhuma variável, em equilíbrio, né? Cara, eles erram no básico, que é avaliar a qualidade do jogador. O que eles acham que é bom não é tão bom e assim vai, né? Que dirá todo esse equilíbrio que eu falei, mental, técnico, não sei o que, papapá. Não tem, cara, não tem. Pra mim tá cada vez mais claro, eu já falo disso há bastante tempo, que o primeiro ano a gente foi enganado por Luis Soares, fomos enganados por um monstro que nos levou nas costas. No segundo ano da gestão, a gente quis acreditar que a enchente prejudicou muito mais do que talvez tenha prejudicado, né? A gente, realmente, mas foi complicado, jogamos fora de casa e tal. Mas não era só isso. Não era só isso. Acho que o Soares ter saído nos prejudicou mais que a enchente. Essa é a verdade. E esse ano, cara, que não tinha nenhuma variável fora da curva, nem pra cima, nem pra baixo, a realidade tá posta. É uma gestão incapaz de formar um time minimamente decente. Tá posta a realidade. E digo mais, se é pra gente dizer que tem um elemento um pouquinho fora da curva pra mais ou pra menos, é pra mais. Né? Não tem um Soares esse ano, mas tem um Marcelo Marques comprando a arena, dando uma injeção de ânimo numa torcida combalida, destroçada, né? Talvez essa gestão tenha conseguido aproveitar vários jogos
de um ânimo um pouquinho melhor, já tá contra o Fortaleza, contra não sei quem, de uma galera mais empolgada, de mais torcida no estádio. Hoje, domingo, friaca, 8h30, horroroso horário, horroroso, 35 mil gremistas presentes. Isso aí não é mérito dessa direção, não. Se não tivesse o fator arena, hoje era 15 mil. Ia ser mais melancólico ainda. Então, mesmo assim, a realidade está posta e o nosso time é pavoroso. Cara, eu não me oponho se o Mano cair lá na frente, porque realmente parece que ele não está conseguindo extrair nada desse time. Mas eu me preocupo muito, porque eu sinceramente não acho que o nosso furo, que está nos levando ao risco iminente de rebaixamento, não acho que esse furo se chame Mano Menezes. Pode até estar colaborando, mas vai entrar quem para mudar esse cenário? Vai entrar quem para fazer esses caras jogar bola? Agora, no meio da temporada, aliás, agosto. Vai entrar alguém em setembro e mudar tudo? Quem? Como? O Renato não conseguiu. Um gringo não conseguiu. Um treinador de seleção brasileira não está conseguindo. Quem vai chegar aqui e vai resolver? Uma boa. Parece pensamento mágico, mas eu só consigo pensar no Marcelo Marques assumindo essa presidência moral desde já e botando 5 reforços de peso aí nas mãos do Mano Menezes para a gente conseguir acabar o ano minimamente tranquilos e com a garantia de Série A no ano que vem. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.